Você já acordou com a sensação de que tudo perdeu o sentido? Talvez você esteja ouvindo essa oração agora mesmo com os olhos ainda cansados, o corpo sem energia, a mente nublada. Talvez tenha rolado na cama tentando encontrar um motivo para se levantar, mas tudo o que sentiu foi aquele velho vazio no peito, aquele silêncio interno que grita, aquela vontade de seguir dormindo, só para não ter que encarar a rotina outra vez. Você sente que está acordado, mas ainda assim distante da vida. Como se cada dia estivesse se repetindo sem nenhum porquê, sem direção, sem vida. Se isso é verdade para você hoje, eu quero que saiba. Esta oração foi feita exatamente para esse momento. Deus sabe, Deus viu você acordando hoje. Ele viu seus pensamentos antes mesmo que você conseguisse formular uma oração. Ele sabe que dentro de você existe um cansaço profundo, não apenas físico, mas da alma. E por isso agora eu te convido. Pare por alguns minutos. Não precisa ser forte, não precisa entender tudo. Apenas feche os olhos e respire, porque Deus quer falar com você. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essa é a promessa que vai sustentar a nossa oração de hoje. E se você puder, fique comigo até o final. Vamos buscar direção juntos. Porque hoje pode não ser só mais um dia. Pode ser o começo de um recomeço. Você acordou, mas sente como se ainda estivesse dormindo por dentro. Acordou porque o despertador tocou, porque tinha obrigações a cumprir, porque alguém esperava algo de você. Mas a verdade é que, no fundo, parece que seu coração não veio junto. Parece que sua alma ficou em silêncio. Você olha ao redor e tudo parece igual. O mesmo quarto, o mesmo céu lá fora, os mesmos compromissos, mas dentro de você, algo não está bem. E não, você não está sendo fraco por sentir isso. Você não está errado por se sentir vazio. Isso não é falta de fé, isso é parte da vida, especialmente quando a alma está cansada de caminhar sem direção. E Deus não te condena por isso. Deus te acolhe. Talvez ninguém saiba o que você sente, talvez você nem saiba explicar, mas Deus sabe. E Ele não te olha com pressa ou julgamento. Ele te olha com compaixão, com ternura, como quem estende a mão a alguém que está quase se afogando em pensamentos pesados e diz: eu estou aqui, me dá a tua mão. Hoje o seu vazio pode ser o espaço onde Deus vai derramar algo novo, porque Deus não se impressiona com a sua força, Ele é atraído pela sua sinceridade. E se tudo o que você tem para oferecer agora é um coração quebrado, um espírito abatido e uma alma sem rumo, isso é suficiente para Ele começar. Respira fundo, fecha os olhos mais uma vez e agora não corra. Não tente resolver tudo, apenas reconheça: Senhor, eu acordei sem forças, eu não sei o que fazer com esse dia, eu me sinto perdido. Esse reconhecimento é o começo de tudo, porque é no momento em que confessamos nossa limitação que Deus começa a agir com sua direção. Às vezes, a gente acha que fé é ter todas as respostas. Mas, na verdade, fé é confiar mesmo quando não temos nenhuma. Fé é dizer: Deus, eu não vejo um propósito, mas eu confio que o Senhor tem um. Fé é acordar em meio à apatia e ainda assim dobrar os joelhos. É estar vazio, mas ainda assim estender as mãos em oração. Deus não está esperando que você esteja cheio de ânimo para começar o dia. Ele está esperando apenas que você o convide a entrar nesse dia com você. Não importa se você não tem planos, se acordou confuso, se tudo parece um fardo. Ele é o Deus que transforma o comum em extraordinário, que dá significado ao que parece sem sentido. Você não acordou por acaso hoje. Pode parecer só mais uma manhã qualquer, mas ela carrega dentro dela a semente de algo divino. E sabe por quê? Porque você está aqui. Porque Deus preservou sua vida.
Porque mesmo sem entender, você ainda está ouvindo essa oração, e isso já é o começo de um novo caminho. Talvez você tenha olhado para o dia de hoje com medo, com desânimo, com aquele pensamento repetitivo: tudo vai ser igual, de novo. Mas Deus quer que você saiba que nem tudo precisa ser igual. Nem tudo precisa se repetir. Ele pode fazer nova todas as coisas, inclusive dentro de você. Sim, o seu coração pode receber direção hoje. O seu espírito pode se alinhar novamente com o céu. O seu corpo cansado pode se erguer com leveza, porque quem guia não é mais você. Quem guia é o Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Você consegue fazer isso hoje, mesmo sem entender, mesmo sem ver? Confiar é soltar, é deixar o controle, é dizer: Senhor, eu não quero mais viver no automático, eu quero viver com propósito. E Deus ouve essa entrega. Ele ouve o sussurro do seu cansaço. Ele ouve os pensamentos que ninguém conhece. Ele ouve aquela frase silenciosa que ecoa dentro de você: eu não aguento mais viver assim. E é aí que ele começa a agir. Porque é exatamente quando reconhecemos que não sabemos por onde ir, que ele nos mostra o caminho. Confia, mesmo que tudo em você diga o contrário. Confia, mesmo que seu coração esteja fragmentado. Confia, mesmo que seus olhos estejam turvos de dúvida. Porque Deus é fiel. Ele não te acordou por engano. Ele não está indiferente ao seu cansaço. Hoje pode ser o dia em que você vai caminhar com propósito. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir tudo, basta que você confie. Feche os olhos, respire, entregue. Senhor. Neste momento de silêncio, eu coloco diante de ti tudo o que eu não entendo. Meu desânimo, minha confusão, meu medo de mais um dia igual. Mas mesmo assim, eu escolho confiar. Se você chegou até aqui, continue comigo. No próximo momento desta oração, vamos entregar essa confusão aos pés de Deus e permitir que Ele nos guie com propósito. Não desista agora. Há uma direção divina esperando por você. Você ainda está aí? Ainda com o coração silencioso, esperando que algo faça sentido neste dia? Então continue comigo, porque agora é hora de fazer o que tantas vezes esquecemos quando estamos confusos: entregar. A confusão pode parecer um nevoeiro denso, um turbilhão de pensamentos em espiral. Será que vale a pena continuar? E se nada mudar, será que estou mesmo no caminho certo? Mas o que Deus quer de você agora não é que encontre sozinho todas as respostas. Ele não espera que você resolva tudo mentalmente. O que Ele quer é que você solte esse peso. Soltar é um ato espiritual. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas entregar o controle a Deus é uma das formas mais profundas de fé. Quando você está confuso e ainda assim escolhe dizer: Deus, eu coloco tudo nas tuas mãos, é como se você estivesse tirando das suas costas um fardo que nunca foi seu. Agora mesmo, nesse instante, eu quero que você traga à sua mente aquilo que está te paralisando, aquela decisão que você não sabe como tomar, aquela situação que parece estar sem saída, a sensação de estar perdido no meio de tantas vozes, tantos caminhos possíveis. Traga tudo isso à sua consciência. Respire fundo e repita comigo, em pensamento ou em voz baixa: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Estou cansado de tentar resolver tudo sozinho. Eu entrego essa confusão a Ti. Toma o lugar do meu raciocínio, da minha ansiedade, da minha pressa. Assume o leme do meu coração e guia meus passos hoje. Você não precisa estar com tudo certo para orar assim. Deus não espera a perfeição de você. Ele espera entrega. E a entrega nasce da verdade. Então, se a sua verdade hoje é que você acordou desanimado, perdido, com a alma sem direção, saiba que essa é a condição ideal para Deus começar a transformar tudo. Veja o que Provérbios 3:5-6 continua dizendo: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, todos.
Não só os caminhos claros, bonitos ou bem resolvidos, mas também os caminhos empoeirados, tortos, silenciosos, os caminhos de dúvidas, de pausas, de cansaço. Reconhecer a Deus no meio da confusão é o começo de toda cura espiritual. E quando você reconhece que precisa de direção, quando você admite que não quer mais caminhar por conta própria, então Deus começa a agir. Ele não é um Deus distante que exige que você esteja no topo da sua fé para começar algo novo. Ele é o Deus que te encontra no fundo do poço e estende a mão com amor. Hoje, enquanto você ouve essa oração, talvez ainda se sinta pesado, talvez esteja difícil confiar. E tudo bem. Fé também é construída com pequenas entregas, com pequenas frases de rendição, com respirações que dizem: Deus, eu estou aqui, me ajuda. Você não precisa ser forte agora, não precisa fingir estar bem. Apenas diga a Ele, com a alma nua: Pai, eu não quero viver esse dia apenas sobrevivendo. Eu quero viver com direção. Me mostra o teu caminho, mesmo que seja um passo de cada vez. Às vezes, a direção divina não vem como um mapa completo. Às vezes, ela vem como um passo, um silêncio em paz, um não que livra, um sim que liberta, uma palavra que toca, uma ligação inesperada, uma lembrança suave. Deus pode falar com você nas próximas horas desse dia, mas para isso, Ele precisa que seu coração esteja disponível. E estar disponível é isso: esvaziar-se do controle, largar a ansiedade, descer do trono da sua própria razão e permitir que Ele assuma a liderança da sua jornada. Agora, imagine a cena, você caminhando neste novo dia, mas não mais sozinho. Cada passo, ainda que incerto, guiado por uma mão invisível que sabe exatamente aonde levar você. Uma presença que vai à sua frente, desfazendo os medos, uma luz que brilha onde antes havia sombra. Esse é o Deus que caminha contigo. Esse é o Deus que transforma o desânimo em propósito. Esse é o Deus que pega a sua confusão e a converte em clareza. E se você se permitir hoje, ainda que em meio a tudo o que sente, Ele vai mostrar por onde começar. Talvez não com uma grande revelação, mas com paz, com leveza, com um pequeno realinhamento interno que muda toda a sua perspectiva. Respire fundo mais uma vez. E agora ore comigo. Senhor, eu não quero mais viver no automático. Não quero mais levantar da cama como quem apenas repete a rotina. Eu quero te reconhecer neste dia, te reconhecer na minha confusão, no meu cansaço, no meu silêncio, e pedir: toma as rédeas da minha alma, me guia, tira de mim esse peso de precisar saber tudo, me livra dessa angústia de ter que acertar o tempo todo, ensina meu coração a confiar, ensina meus pés a obedecer, mesmo quando não enxergam o caminho completo. Eu te entrego agora, Senhor, tudo o que não faz sentido, toda a indecisão, toda a ansiedade, toda a expectativa frustrada. Eu te dou acesso a esse coração vazio e peço: preencha com tua direção, me guia passo a passo até o propósito que o Senhor tem para mim hoje. Não quero apenas existir, quero viver contigo. Amém. Se essa oração falou com você até aqui, eu te convido a continuar comigo. No próximo capítulo, vamos ouvir o chamado pessoal de Deus para esse dia e entender como Ele pode transformar essa manhã comum em uma nova missão de vida. Se essa oração está te alcançando, deixa aqui nos comentários: Senhor, toma a direção da minha vida. Isso é mais que uma frase, é um ato de fé. E se puder, compartilhe com alguém que também acordou sem forças. Você está aqui. E isso já diz muito. Mesmo com o peso que sentia ao acordar, mesmo com a alma confusa e o coração cansado, você escolheu ficar, escolheu continuar essa oração. Isso, por si só, já é uma resposta ao chamado de Deus. Porque há momentos em que o maior ato de fé é não desistir,
É seguir ouvindo, seguir buscando, mesmo quando nada faz sentido ainda. E agora, com o coração mais aberto, mais consciente da presença de Deus, chegou a hora de ouvir o que Ele tem a dizer a você neste dia. Não uma mensagem genérica, não um simples incentivo superficial, mas um chamado real, divino, direto para você, que acordou hoje sem forças, sem direção, sentindo que o dia era apenas mais um entre tantos iguais. Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus se importa com um dia comum meu? Com essa manhã em que eu levantei apenas porque tinha que levantar? A resposta é sim. Ele não apenas se importa, Ele tem um plano. E é justamente nos dias sem sentido que Ele mais gosta de revelar um novo propósito. Ouça isso com atenção. Você não acordou por acaso. Há uma intenção espiritual em cada despertar. Há uma mão invisível que segurou sua vida enquanto você dormia. E há uma voz suave agora dizendo: filho, filha, eu tenho algo para você hoje. A maioria das pessoas busca propósito em grandes acontecimentos, um novo trabalho, um milagre, uma resposta clara. Mas o propósito de Deus muitas vezes se revela nas pequenas obediências, nas pequenas decisões, nos encontros aparentemente simples. Você pode estar sendo chamado hoje para algo que aos olhos humanos parece pequeno, mas que aos olhos de Deus tem valor eterno. Talvez o seu chamado hoje seja ser um abrigo para alguém, um ouvinte atento, um consolo no silêncio, um intercessor em secreto, um servo fiel nas mínimas tarefas. Você já parou para pensar que até sua dor pode ser parte do chamado? Que até esse vazio que você sente ao acordar pode ser um convite de Deus para que você o busque mais fundo? Que o seu cansaço pode ser o palco onde Ele vai mostrar que é dele que vem sua força? Agora, com o coração mais quieto, ouça isso com fé. Você não está aqui só para sobreviver. Você foi chamado para viver com sentido. E esse sentido começa com a presença de Deus guiando os seus passos. Veja o que diz ainda o texto base dessa oração, Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, se hoje você andar com Deus, ainda que não saiba exatamente o destino, Ele vai endireitar seus passos, vai corrigir o que estiver torto, vai te impedir de cair em armadilhas, vai te levar por caminhos de paz. Você pode estar sendo chamado hoje para escolher o bem quando ninguém está vendo, para orar por alguém sem esperar reconhecimento, para fazer o que é certo mesmo quando o cansaço diz: não vale a pena. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é viver com propósito. Isso é andar com direção divina. Então pare por um instante e olhe para esse novo dia com novos olhos. Deus já está nele. A presença dele já te envolve. O Espírito dele já sussurra: eu te chamei e estou com você. Mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, o que muda agora é o seu interior. O que muda é a lente com que você vai enxergar o dia. E se você se perguntar: mas por onde eu começo? Comece orando, comece confiando, comece levantando com a certeza de que há uma missão reservada para este dia. Vamos orar juntos. Pai, hoje eu reconheço, eu acordei sem forças. O desânimo tentou me vencer. A sensação de vazio tentou me dominar. Mas agora, em Tua presença, eu ouço algo diferente. Uma voz que diz: você foi chamado. Chamado para viver esse dia com sentido. Chamado para andar em fé. Chamado para confiar mesmo quando tudo parece confuso. Chamado para ser luz, mesmo quando o mundo ao redor parece escuro. Eu aceito esse chamado. Eu recebo essa direção. E peço: endireita meus caminhos. Corrige o que estiver torto dentro de mim. Me mostra onde posso servir. Me mostra quem posso amar. Me mostra como posso te obedecer hoje. Eu não quero apenas passar pelas horas. Eu quero caminhar contigo, passo a passo. Mesmo sem mapa, mesmo sem controle, eu quero te seguir,
Faz desse dia comum um dia com propósito eterno. Amém. Agora, respire fundo. Abra os olhos do coração e da mente, porque este não é apenas mais um dia, é o dia em que você ouviu o chamado de Deus e respondeu. Se essa oração tocou sua alma, não guarde só para você. Envie para alguém que também acordou sem forças. Escreva nos comentários: hoje eu vivo com propósito. Assim, além de declarar fé, você fortalece outras vidas que podem estar na mesma batalha. E se ainda não se inscreveu no canal, clique agora em inscrever-se e ative o sininho para continuar recebendo orações que restauram sua fé todos os dias. Talvez agora, após ter reconhecido o chamado de Deus para este dia, você sinta um alívio profundo. Mas ao mesmo tempo, um pensamento ainda possa ecoar no fundo da sua alma. Tudo bem, eu sei que Deus me chamou, mas e se eu não tiver forças para seguir? E se eu tropeçar de novo? E se eu continuar me sentindo vazio depois que essa oração acabar? É aqui que Deus quer tocar mais uma vez. Porque Ele não apenas chama, Ele sustenta. Não apenas aponta o caminho, Ele caminha ao seu lado. Você não foi chamado para carregar esse dia sozinho nos ombros. Você foi convidado a andar com o próprio Criador, e isso muda tudo. Ouça com atenção. Você não precisa ser forte o tempo todo. A força que sustenta este novo dia não precisa vir de você. Na verdade, quanto mais você reconhece sua fraqueza, mais espaço você dá para que Deus seja sua força. Está escrito em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então sim, mesmo se você ainda estiver cansado, mesmo que o ânimo não tenha voltado por completo, mesmo que as circunstâncias permaneçam iguais, você pode seguir. Porque Deus não te abandonou ao seu próprio cansaço. Ele se oferece para ser sua energia. Ele se oferece para ser seu refúgio a cada hora. Você já sentiu aquele tipo de dia em que até o ar parece mais pesado? Que sair da cama já foi uma vitória? Que a rotina parece imensa demais para seu tamanho? Sim, Deus conhece esses dias também. E Ele não te julga por isso. Ele te acolhe, Ele te abraça por inteiro. Ele sabe que o seu coração deseja viver com propósito, mas que o corpo e a alma nem sempre acompanham com a mesma intensidade. E é justamente nesses momentos que Ele derrama força nova. Uma força silenciosa, mas profunda. Uma energia que não vem do café, nem da motivação humana. Vem da fé. Da certeza de que você não está sozinho. Da certeza de que Deus está ao seu lado agora mesmo, nesse quarto, nesse lugar onde você ora, nesse exato instante em que seus olhos estão fechados ou marejados. Permita que essas palavras sejam como um bálsamo sobre sua alma. Você não precisa vencer o dia todo de uma vez. Você só precisa dar o próximo passo com Deus. Um passo de fé, um passo de confiança, um passo de entrega, e depois mais um, e depois outro. Porque é assim que se vence o desânimo, passo a passo, não com pressa, mas com presença, a presença de Deus. E não importa se sua mente ainda estiver confusa, se seu coração estiver tímido, Deus sabe trabalhar com pouco. O pouco de esperança que você ainda tem é suficiente. O pouco de fé que restou é tudo o que Ele precisa. Ele transforma sementes em árvores. Ele transforma pequenos começos em grandes vitórias. Lembre-se do que diz Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você se encaixa nessa promessa. Você, que acordou vazio, sem ânimo, sem vontade, está sendo agora mesmo alvo do cuidado de Deus. Você está dentro da promessa dele. Talvez tudo o que você consiga dizer agora seja: Senhor, me ajuda. E essa frase, simples e honesta, pode ser a oração mais poderosa que você já fez hoje. Porque ela reconhece algo precioso, que você depende dele. E é isso que move o coração de Deus. A dependência sincera,
A humildade de quem não tenta mais fingir que está bem, mas se joga nos braços do Pai com o que tem, como está. Respire fundo. Sinta esse momento. Permita-se descansar um pouco mais nessa presença. Não tenha pressa de terminar. Fique, receba. Deixe que Deus continue ministrando ao seu espírito. E agora, com o coração mais calmo, vamos orar novamente. Pai, hoje eu aceito o teu convite para viver com sentido, mas sei que não posso seguir sozinho. O desânimo é real. O peso no peito às vezes volta. E por isso eu me rendo mais uma vez. Me dá forças, Senhor. Me ensina a viver um dia de cada vez. Não quero vencer tudo agora, só quero seguir contigo. Que o teu Espírito Santo caminhe comigo nos detalhes. Que ele me lembre ao longo do dia que eu não estou só. Que ele me ajude a fazer escolhas com sabedoria, mesmo nas tarefas simples. Eu confesso, sou fraco, mas creio. O Senhor é forte, e isso basta. Onde houver medo, planta fé. Onde houver ansiedade, sopra paz. Onde houver dúvida, sussurra direção. Eu escolho confiar. Eu escolho caminhar, mesmo que seja devagar, mesmo que ainda doa. Eu sigo porque tu estás comigo. Renova minhas forças, alegra meu coração e faz desse dia uma jornada contigo. Em nome de Jesus, amém. Agora respire mais uma vez. A paz que você sente neste momento não veio de você. Ela é presente do alto, presente de um Pai que te ama e que decidiu caminhar com você. Você já se sentiu como se a vida tivesse perdido a cor? Como se os dias passassem como páginas em branco, sem história, sem sentido, apenas repetição? Há pessoas que não acordam cansadas do corpo, acordam cansadas da alma. Não é só o peso do cansaço físico, é a sensação de que seus dias não importam. E isso, meu irmão, minha irmã, é um fardo silencioso, mas poderoso. Ele vai apagando sonhos, enfraquecendo a fé e sufocando até mesmo a esperança. Mas escute com atenção. O fato de você estar aqui agora, buscando essa oração, já é um sinal. Um sinal de que Deus ainda te chama. Um sinal de que, mesmo que você não consiga ver sentido neste dia, Ele já escreveu propósito sobre ele. E mais, sobre você. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa quantos dias você viveu apenas no automático. Deus ainda não desistiu de escrever uma linda história através da sua vida. Talvez você tenha pensado, eu não tenho mais forças para recomeçar. Mas Deus responde agora ao seu coração. Você não precisa de forças para recomeçar, você só precisa de mim. E então, Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele sussurra com ternura ao seu ouvido espiritual. Confia em mim de todo o seu coração. Não tente entender tudo agora. Em todos os seus caminhos me reconheça, e eu vou endireitar suas veredas. Essas palavras estão em Provérbios 3, 5, 6. E não são palavras antigas, frias ou distantes. São vivas, são atuais, são para hoje, são para você. Talvez você esteja tentando entender tudo, tentando forçar sentido onde agora só existe confusão. Mas o caminho da fé não é aquele em que temos todas as respostas. É o caminho onde escolhemos confiar, mesmo sem entender. O sentido de hoje pode não estar nos grandes acontecimentos, mas na sua decisão de entregar tudo, de novo, ao Senhor. E quando você faz isso, algo muda, algo desperta. O vazio começa a se encher com presença. A repetição começa a se romper com direção. A apatia começa a se dissolver com propósito. Você foi criado por Deus com uma identidade única. Não está aqui por acaso. Não acordou por engano. O Senhor tem um chamado para a sua vida que vai além da sua rotina. Vai além do seu trabalho, dos seus compromissos, das suas dores. Esse chamado começa no seu coração. Começa quando você diz, Senhor, me usa hoje, me mostra para que estou aqui. E talvez Ele comece mostrando coisas simples, uma conversa, um gesto de amor,
um cuidado com alguém próximo, uma decisão pequena, um não que você precisa dar, um sim que você adiou por medo. Cada detalhe pode ser parte dessa direção divina. Sim, Deus age nas grandes coisas, mas Ele também se revela no cotidiano. Ele se move na simplicidade, no levantar da cama com fé, no preparar um café com gratidão, no colocar um louvor enquanto arruma a casa, no escolher ter paciência onde antes havia irritação, no dizer obrigado mesmo em dias difíceis. Essas atitudes parecem pequenas, mas são sementes. Sementes que crescem e florescem no tempo certo. Porque viver com propósito não é esperar grandes reviravoltas. É andar com fidelidade no hoje, sabendo que Deus escreve histórias poderosas com páginas humildes. Você não está perdido, você está em construção, e quem constrói é o Senhor. Ouça isso como uma profecia de esperança. Hoje ainda pode ser um dia marcante. Hoje Deus pode te surpreender. Hoje você pode ouvir a voz dele no silêncio. Hoje você pode enxergar beleza no que parecia sem graça. Hoje você pode se lembrar de quem é, porque o Criador está te chamando pelo nome. Então agora, vamos orar juntos mais uma vez. Pai, eu quero viver com propósito. Não quero apenas passar pelos dias. Quero vivê-los contigo, mesmo que pareçam vazios, mesmo que eu acorde desanimado, mesmo que eu não entenda tudo. Eu escolho confiar. Confio no teu cuidado. Confio na tua direção. Confio que o Senhor ainda escreve minha história. Hoje eu te entrego meus caminhos, mesmo os mais bagunçados, mesmo os mais escuros, mesmo os mais repetitivos, e te peço, endireita minhas veredas, abre meus olhos para o teu propósito, restaura em mim o ânimo de viver. Se houver em mim tristeza, substitui por paz. Se houver em mim confusão, substitui por sabedoria. Se houver em mim desistência, substitui por esperança. Eu sou teu, meu coração é teu, e esse dia é teu também. Faz o que quiser com ele, mas não me deixa viver sem direção. Eu confio, eu espero, eu entrego, em nome de Jesus. Amém. Agora que você orou, não tenha medo do silêncio que vem depois. Ele não é ausência, ele é presença profunda. Deus está com você. E hoje, mais do que nunca, Ele quer te mostrar isso. Se essa oração tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de um novo ânimo e se inscreva no canal Graça para Recomeçar. Todos os dias, uma nova oração espera por você. Hoje, você foi lembrado de uma verdade que pode mudar o rumo do seu dia e da sua vida. Você não acordou por acaso. Você não é apenas mais uma pessoa vivendo no automático. Você é alguém chamado por Deus. Alguém que tem propósito, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Alguém que está sendo guiado, mesmo quando não entende o caminho. E essa jornada que começa agora com fé, começa diferente. Começa com direção divina. Então respire fundo. Olhe ao seu redor e diga consigo mesmo: hoje eu não vou apenas sobreviver. Hoje eu vou viver com propósito. A direção de Deus não vem com mapas detalhados, mas com passos diários de fé. E você já deu um grande passo agora. Você orou, entregou, confiou. E isso muda tudo. Essa oração foi um despertar, não apenas do corpo, mas da alma. Se você sente que Deus falou contigo, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo os mesmos sentimentos de vazio. Envie como um presente de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal Graça para Recomeçar. Todos os dias, uma nova oração da manhã vai te lembrar que você não está sozinho. Aqui você vai encontrar direção, paz e propósito renovado para seguir. Deixe nos comentários: eu confio na direção de Deus para este novo dia, e nós vamos orar juntos com você. E se puder,
Escute essa oração mais uma vez antes de sair de casa. Às vezes, a fé precisa ser alimentada repetidamente para se manter viva. Que Deus te abençoe ricamente. Vai em paz, vai com direção, vai com propósito. Hoje, Deus caminha com você.